Você que está na escola ou na faculdade, provavelmente você nunca ouviu falar do Acordo de Bretton Woods, tá? E se você ouviu falar por cima, certo? Não foi explicado de verdade, assim, profundamente, as consequências em cima do Acordo de Bretton Woods. E poucas pessoas sabem disso, certo? A maioria das pessoas nem sabe o que é o Acordo de Bretton Woods. O quão importante ele é para como funciona a economia mundial hoje. E para como funcionam as moedas fiduciárias hoje, né? O acordo de Bretton Woods, ele é basicamente o seguinte, eu vou explicar nesse vídeo. Mas antes, se você quiser se inscrever, compartilhar, deixar um like, tá? Principalmente se inscrever, ajudaria bastante, beleza? Vamos lá. O acordo de Bretton Woods foi basicamente um acordo entre 140 países, entre a maioria dos países do mundo, que basicamente previa uma economia global baseada em dólar, tá? Ou seja, todas as trocas internacionais entre países seriam baseadas em dólar. E o dólar, por sua vez, seria lastreado em ouro. Tá? Só que aí que tá. Tem uma pegadinha no meio. Tem uma consequência lógica no meio que basicamente escaralhou a porra toda. Vamos lá. O que acontece, por exemplo, quando você tem poder sobre alguma coisa, mas você não tem responsabilidade sobre uma coisa? Por exemplo, o que acontece se você pode mandar e desmandar nas pessoas, mas você não sofre as consequências lógicas de mandar e desmandar nas pessoas? Se você decide algo por alguém e você não sofre as consequências disso. Se você usa o dinheiro de alguém e esse dinheiro você não vai ter que pagar depois. O que acontece? O que acontece quando você usa o dinheiro dos outros e não precisa pagar? Quando você usa as coisas dos outros e não precisa devolver? O que acontece? Pois é, todo poder, quando você não tem responsabilidade junto com esse poder, quando você não tem as consequências de ter esse poder, ele corrompe. Ele te deixa mais corrompido. Todo poder corrompe. O poder irrestrito corrompe irrestritamente. O poder infinito corrompe infinitamente. O que significa isso? Quem que é o produtor do dólar? Quem que gera dólares? Na teoria, apenas os Estados Unidos. A gente já sabe que pessoas na China conseguem gerar dólares falsificados, já que na verdade não é falsificado, porque é exatamente igual ao dólar verdadeiro. Mas enfim. O impressor de moeda dólar, né, é os Estados Unidos. Só que tá, o mundo inteiro precisa de dólares por causa desse acordo. Percebe que se o mundo inteiro precisa de dólares, você tem uma arma política na sua mão absurdamente forte, que é basicamente você controlar o poder de compra de todos os países do mundo, apenas imprimindo dinheiro ou não? Pois é. E é exatamente isso que os Estados Unidos fizeram durante vários anos, várias décadas. Inclusive eles fazem até hoje. Os Estados Unidos imprimem dólares a rodo, inclusive trilhões e trilhões de dólares só nos últimos 3 anos por aí. Tá? A dívida deles está na casa dos trilhões, dos 30 trilhões ou 40 trilhões, alguma coisa assim. Deve ter chegado nos 50 já. Só que aí que tá, o mundo inteiro precisa de dólares. A demanda por dólares é global. Então a percepção da diminuição do poder de compra causada por essa impressão de moeda é muito menor para quem está nos Estados Unidos. Quer dizer, para quem está nos Estados Unidos, não. Para o governo americano. Tá? É muito menos perceptível a destruição do poder de compra das pessoas que estão dentro do governo americano, que estão recebendo em dólares e que estão ali parasitando as outras pessoas que realmente produzem alguma coisa. Tá? Inclusive, o próprio país, Estados Unidos, ele é o que menos sofre com a inflação do mundo, porque basicamente é o país que usa dólares, né? Que recebe, toda a economia deles é gerada em dólares, e eles são o país que gera dólares, que produz dólares. Isso atrelado a armas, atrelado a narrativas, atrelado a guerras, etc., isso faz com que os Estados Unidos tenham um poder absurdo perante outros países. Só que aí que tá, né? Lembra que eu disse que todo poder corrompe? É, se o seu poder é infinito, vai corromper infinitamente? Então, esse é o motivo do porquê os Estados Unidos hoje está colapsando. Porque eles abusaram desse poder de impressão de moeda,
E vários estados hoje estão pobres. Não pobres no sentido é, é, de diminuição do poder de compra, isso também, só que menor, justamente pelo que eu falei antes, só que pobres no sentido de incentivos econômicos. Os Estados Unidos são dos países mais corporativistas do mundo. E vários estados dos Estados Unidos, principalmente São Francisco, por exemplo, Califórnia, se não me engano, estados progressistas, basicamente, são estados que incentivam as pessoas a dependerem cada vez mais do governo. Por exemplo, São Francisco. São Francisco é uma cidade, na verdade, né? Não é um estado, mas enfim. Por exemplo, São Francisco, a cidade de São Francisco. É uma cidade, certo? Uma cidade. Eu acho que é. Que as leis nessa cidade são basicamente, se você é um mendigo, se você não tem casa, não tem onde morar, você pode receber auxílio do Estado e pode morar na rua. Você pode comprar uma barraca e morar na rua, morar nas calçadas, por exemplo. É o que você vê lá. Pessoas abusando de substâncias ilegais que vieram, por exemplo, né, de outros países. Pois é. Abusando dessas substâncias e morando na rua. Só que o cara, o mendigo de lá, ele não é um mendigo pobre mesmo. Ele é um mendigo que tem PlayStation 5, que come normalmente, que, sei lá, toma banho, que não é fedido, que faz as coisas dele normalmente, mas ele mora na rua. Os caras têm tudo, mas moram na rua, moram no carro. Só que o fato dos caras morarem, não terem uma casa, por exemplo, é atrelado, é uma consequência tanto desse incentivo a você ser vagabundo, né, de você não ter uma casa, quanto a bolha imobiliária absurda que tem nos Estados Unidos. Por que essa bolha existe? Justamente por injeção de crédito, regulamentação da economia. Isso, a, nos próximos anos, bolhas imobiliárias vão estourar ao redor do mundo inteiro. Não tem gente nascendo. Na maioria dos países do mundo, a taxa de natalidade é muito menor do que a taxa de manutenção da população. Nas próximas décadas, certo? Isso vai acontecer mais e mais, é exponencial o negócio, certo? E tem cada vez mais casas sendo construídas. Então, a matemática não fecha, né? A conta não fecha. Tem menos gente nascendo e tem mais casas sendo construídas, logo a demanda por casas, por moradias está menor, mas a quantidade de moradias está maior. A conta não fecha. Vai ficar cada vez mais barato você morar num lugar. Entendeu? Mas isso é divagando, né? A questão é a seguinte: o acordo de Bretton Woods ele é basicamente uma arma política que o mundo inteiro aceitou que ficasse na mão só do Estado americano. Que arma política é essa? Impressão de moeda. A capacidade de controlar o poder de compra das pessoas do mundo inteiro. Isso você nunca vai ler, por exemplo, num livro de história ou de geografia da escola. Isso não. E é tão importante quanto, sei lá, aprender física, por exemplo. É uma coisa que realmente aconteceu que muda a sua vida até hoje. Entendeu? Tá, Thierry, mas onde é que entra o Bitcoin nessa equação toda aí? O Bitcoin basicamente é uma arma contra isso. Porque agora você tem um ativo, você tem um dinheiro, que não pode ser mais controlado por nenhum governo. Ou seja, acabou o acordo de Bretton Woods. Acabou. Se os países quiserem hoje, eles podem ter a sua reserva de valor em Bitcoin. Mas eles não querem. Por quê? Não sei. A maioria dos políticos é burro fazer o quê? Eles preferem ouro ainda. Só que ouro já perdeu-se faz muito tempo a confiança no ouro. Perdeu-se inclusive na primeira vez, quando, por causa do acordo de Bretton Woods, mais para frente, em 71, Nixon, né, aboliu, destruiu o padrão ouro. Isso nos Estados Unidos, que foi depois aceito pelo resto do mundo inteiro, né? Como o resto do mundo, por causa do acordo de Bretton Woods, era obrigado a... Obrigado não, né? Mas eles ainda usam o dólar como moeda de trocas, como câmbio, né? E o dólar não é mais lastreado em ouro, então acabou tudo para todo mundo. Explodiu todo mundo, ferrou com todo mundo, entendeu? Faz sentido isso? Você consegue entender isso? O dólar era lastreado em ouro. O dólar era uma demanda global, ainda é. Dólar deixou de ser lastreado em ouro com Nixon. Nixon basicamente botou no butico do mundo inteiro. Claro que isso foi piorando cada vez mais, né? Até a gente chegar no mundo, no estado de hoje, que os caras imprimiram trilhões e trilhões em anos, em menos de 3 anos. Pois é. Isso é para você entender que Bitcoin não é só dinheiro, não é só moeda.
É uma ferramenta, é uma arma de guerra. É literalmente uma arma de guerra. Só que você não tá atirando, você não tá destruindo pessoas, você não tá destruindo riqueza, destruindo propriedade das pessoas. É uma arma de defesa de guerra. Você está defendendo o seu patrimônio, você está defendendo a sua liberdade. É uma barreira impenetrável contra políticos, contra coerção, contra destruição de riqueza, contra diluição de patrimônio. Inclusive contra censura, contra qualquer tipo de regulação. Por isso que Bitcoin é tão importante, por isso que você deveria realmente estudar Bitcoin. É basicamente isso. Se inscreve, compartilha, deixa o like aí. Muito obrigado aí quem tá assistindo. E até o próximo vídeo. Estude Bitcoin, imposto é roubo. Tchau.